Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro do Êxodo. Eu estava conversando com Deus sobre essa mensagem e até agora eu não sei o versículo que eu posso me embasar. Então vamos lá, Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo de número 23 e 24 e 25. Deus já confirmou várias vezes a mensagem que Ele colocou no meu coração. Por isso dá para pregar com mais confiança, né? Quem encontrou diz amém. A palavra do Senhor diz assim, livro do Êxodo, mais uma vez, capítulo 2, versículos 23, 24 e 25. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. O seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Você se assenta, por favor. A palavra que Deus colocou no meu coração para hoje ela nasceu de uma pergunta, é claro, que eu fiz para o texto. Quem está me ouvindo diz amém? Amém. Ok, então vamos lá. Olhe para mim, por favor. Como sempre, como de praxe, os irmãos já me conhecem, eu demoro na introdução, tá bom? E não vai ser diferente hoje, mas será totalmente necessário. O que está acontecendo aqui? O povo está no Egito, porém, eles não nasceram ali. Voltando, para nós entendermos aqui a questão, Deus ele chama um senhorzinho chamado Abrão, depois troca o nome dele para Abraão. E esse homem, no livro do Gênesis, capítulo 12, esse homem está na sua terra, confortável, tranquilo, e a Bíblia diz que Deus fala com ele: ó Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele assim o faz, sai e começa a andar sem direção. Quando ele chega na terra que Deus queria que ele estivesse, Deus faz uma promessa para ele no capítulo 15, dizendo: ó, eu vou fazer de você uma nação enorme, grande, e essa nação, ela vai dominar sobre a terra, será muita gente. Enfim, essa nação é a nação que nós estamos vendo aqui. Depois vem o seu filho Isaque, que já foi mencionado aqui, o seu neto Jacó, o seu bisneto José. José vai para o Egito por conta de uma dificuldade em meio à sua família. Quando ele está no Egito, Deus o faz governador do Egito. Ele está dominando sobre todo aquele lugar. Depois disso, há uma fome na terra, então ele traz toda a sua família para junto dele no Egito. Então agora, toda a família que tinha a promessa, os israelitas, os hebreus porque significa peregrino, os que peregrinavam pela terra, eles agora estão morando no Egito. Porém o tempo passa, 400 anos, eles estão no Egito por 4 séculos, e a Bíblia diz no capítulo 1 que Faraó se esqueceu de José, do que José fez pelo Egito. Então, eles olhando que os filhos, os descendentes de Abraão, os israelitas ou hebreus, como você quiser, eles estão crescendo demais, multiplicando-se demais, ele começa a olhar e dizer: ó, não está legal isso aí não, eu vou precisar fazer alguma coisa. Então ele começa a tomar algumas atitudes para abafar o crescimento do povo de Deus, para diminuir o crescimento do povo de Deus, para que eles lá na frente não venham dominar os egípcios. Ok. Depois desses acontecimentos, a Bíblia diz então que ele está agora abafando o crescimento do povo de Deus, ao ponto de eles estarem sofrendo tanto, que o clamor deles chegou até o ouvido de Deus. Chegamos no Êxodo capítulo 2. Onde eles estão? Egito. Eles estão no Egito e a cultura, é claro, é óbvio, não é igual a nós. No Egito, eles tinham algumas crenças que eram até diferentes dos outros povos, dos vizinhos. Porém, o Egito é a grande potência mundial no momento. Eles têm a melhor medicina,
eles são os mais ricos do momento. Na questão da astronomia, eles são também os mais avançados e a potência mundial. Enfim, esse povo está morando nesse lugar, porém escravos. A Bíblia diz então que Deus ouve o clamor deles e Deus precisa tomar duas atitudes. E aqui está o foco da mensagem toda. Deus precisa tomar duas atitudes para trazer o seu povo de volta para si. Quem está me ouvindo diz amém? Deus vai tomar duas atitudes. A primeira, Deus precisa tirar esse povo de dentro do Egito. Ele precisa arrancar todo mundo de lá e levar para a terra que ele prometeu para Abraão lá atrás. Acabou o tempo deles no Egito, precisa voltar. Para isso, Deus vai com mão forte diante de Faraó para tirá-los de lá. A segunda coisa que Deus precisa fazer é tirar a mentalidade egípcia deles, porque a cultura já os contaminou. A forma de pensar egípcia já entrou no coração deles. Então agora Deus precisa voltar o coração, a mentalidade daquele povo, para como era a mentalidade de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como era no princípio. Ok, estabelecendo. Como é que Deus vai fazer isso? Primeira atitude, Deus precisa tirá-los de lá. Deus chama Moisés e diz: Moisés estava passeando no Horebe, e Deus chama Moisés, através de uma sarça, e diz: eu tenho um chamado para a sua vida. Eu preciso que você volte de onde você saiu e você arranque o meu povo de lá, porque eu estou ouvindo o clamor deles. Moisés: eu? Sim, você. Então, em meio a uma discussão com Deus ali, Deus dá provas de que de fato Deus estará com ele, dá poderes a ele, autoridades a ele, para que ele assim o faça. Moisés então tem apenas uma pergunta: Deus, é o seguinte, quando eu chegar lá, quem que eu vou dizer que me enviou para tirar esse povo daqui? Então Deus diz: ora, diz que o eu sou enviou vocês. Esse versículo é grande demais, mas eu preciso, é claro, resumir a mensagem para mim estar dentro do meu horário. Por que Deus diz isso para Moisés? Porque dentro da cultura egípcia, tenham paciência comigo, dentro da cultura egípcia, lembram-se que era diferente, que eram pagãos, eles olhavam para a natureza como deuses. Todo elemento da natureza era um deus, inclusive os luminares: sol, lua, terra, água, chuva, colheita, até a plantação, agricultura, gado. Cada um desses elementos da natureza era uma representação de um Deus para eles. Ou seja, eu preciso de colheita, eu vou fazer um culto aqui ao Deus da colheita. Eu preciso de chuva, vou fazer um culto ao Deus da chuva. Eu preciso que o sol venha com mais força, vou fazer um culto para o Deus Sol. Enfim, essa era a cultura. Agora Moisés pergunta para Deus: Deus, quando eu chegar lá, que Deus que eu vou apresentar para esse povo? Então Deus diz: diga que o eu sou enviou você. Por quê? Porque não dá para descrever Deus. Como é que ele chega diante de um pessoal, de um povo, que tem uma mentalidade pequena diante do que é um Deus? Então Deus resume ele mesmo, dizendo: Moisés, diz que o eu sou enviou você. Mas por quê? Então imagina Moisés, imagina comigo, vocês têm a mente fértil. Moisés chegando diante de Faraó, diante do povo, diante até dos israelitas, dizendo: eu estou aqui para libertar vocês da maior potência mundial do momento, o maior exército que existe. Ah, é? Ok, mas quem está mandando você? Então, é o seguinte, eu não consegui resumir ainda não, mas uma coisa eu sei: quando você estiver com frio, ele vai mandar uma coluna de fogo para aquecer você. Eu sei que quando você estiver com fome, ele vai mandar maná do céu para sustentar você. Olha, eu sei também que quando você estiver no meio do deserto, em meio às serpentes, a mesma coluna que te aquece vai espantar as serpentes e animais peçonhentos de perto de você. Olha, eu também sei que quando você estiver com sede, vai sair até água da rocha para poder matar a sua sede. Eu sei também que
quando você precisar sair do Egito, Ele é um Deus que abre o mar no meio e você passa em terra seca para sair diante de Faraó. Olha, eu também sei que quando você estiver enjoadinho, porque eu sei que vocês reclamam demais, quando vocês reclamar que enjoou do maná, Ele vai fazer. A Bíblia diz, você comer carne até sair pelo nariz, mas Ele vai sustentar você. A Bíblia também diz que quando você chegar diante do Jordão, do mesmo jeito que Ele abriu o mar, Ele vai abrir o rio Jordão também. Como é que eu descrevo esse Deus? Que a água se prostra diante dele, que o sol para se Ele mandar. Como é que eu descrevo um Deus que, se Ele disser, cai pão do céu? Eu não posso falar que Ele é o Deus sol, é muito pouco. Eu não posso falar que Ele é o Deus água, é muito pouco. Eu não posso falar que Ele é o Deus que enriquece, é muito pouco. Eu não posso falar que Ele é o Deus que cura, é muito pouco. Eu não posso descrever um Deus que dá emprego, é muito pouco para Ele. Então eu digo, o Eu Sou me enviou a você. Oh, glória a Jesus. Você pode dar 30 segundos de adoração a esse Deus que não tem palavras que o descreva. Oh, glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Você está vendo as dificuldades de Moisés? E não foi só Moisés que teve dificuldade, Isaías também teve. Já sei, eu vou falar dele. Ele é lindo demais. Vou chamá-lo de maravilhoso. Mas rapaz, ele não é só lindo, ele é tão sábio. Eu vou falar que ele é maravilhoso e conselheiro. Mas ele não é só lindo e sábio, ele também é tão forte. Já sei, vou falar maravilhoso, conselheiro e Deus forte. Não, mas é pouco também, porque ele não tem início, ele não tem fim. Já sei então, vou falar maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Oh meu Deus, também não dá só isso, porque Ele põe fim a toda a guerra que Satanás faz contra nós. Então já sei, Ele é maravilhoso, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade e Ele é Príncipe da paz. Oh meu Deus, quem pode adorar esse Deus que não tem descrição para Ele? Quem veio para cultuar um Deus que não tem palavras que o descrevam? Não dá para descrevê-lo. Qualquer coisa que eu faça, eu vou reduzi-lo. Por isso que eu sempre prego a mesma coisa. Irmãos não aguentam mais me ouvir, porque é sempre a mesma coisa. Eu não vou reduzir um culto para dizer que Deus vai enriquecer você. Eu não vou reduzir, você vai ser famoso. Mas eu vou dizer para você, se você perseverar até o fim, Ele tem uma terra prometida para aquele que permanecer nele. Moisés, a sua pergunta é complicada, Moisés. Então diga que o Eu Sou enviou você. O que eu vou falar? Eu vou falar que eu sou um Deus que abre o mar vermelho? Não é só isso. Então disso, o Eu Sou que sou me enviou a vocês. E Deus vem, irmão. Deus vem com força. Ele vem para libertar o povo do Egito da maior potência mundial no momento. Ele vem com mão forte. Ele vem com 10 pragas. Você já reparou nas 10 pragas? As 10 pragas, elas vêm exatamente contra os deuses que eles tinham com maior prestígio no momento. Oh, glória a Jesus. As 10 pragas vêm e vamos fazer o seguinte. O Nilo, eles adoram o Nilo, é a maior fonte de vida do Egito no momento? Tá, deixa ele cheio de sangue. Já sei, vocês amam a terra, né? A terra é linda, a terra sustenta vocês, é um Deus para vocês? Já sei, da terra vai sair piolho. Deus vem com 10 pragas, irmão. Já sei, Faraó é um Deus para vocês, né? Tá bom,
Então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar chaga em todo mundo desse país aí, inclusive Faraó. Então vamos fazer o seguinte, eu vou matar os primogênitos de todos que estiverem aí, inclusive o de Faraó. Vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma escuridão tão grande, a Bíblia diz, tão densa, que era possível apalpar sobre a terra do Egito. Aí eu fico imaginando como que cultua o Deus Sol desse jeito. Não dá, né? Esse Deus vem com mão forte tirando eles dali. Vou acelerar um pouco. Esse Deus vem com mão forte tirando eles dali e destronando o Faraó praticamente. Quando Deus os tira, infelizmente ou felizmente, depende da sua concepção, eles saem e caem onde? Dentro do deserto. Quais eram as duas coisas que Deus precisava fazer? Primeira, tirar eles de lá, Anderson. A segunda, ele precisava tirar a mentalidade egípcia deles. E o jeito bom de tirar a mentalidade egípcia é mandando para o deserto. Meu Deus. Esse povo cai no deserto. E a primeira coisa que acontece, eles já chegam na terra de Mara. Eles estão com sede, caminharam 3 dias, precisam beber água. Quando eles chegam diante de um local onde tem água, as águas são amargas. Eles caminham mais um pouco, e outra dificuldade, e outra dificuldade. E quando chegam as dificuldades, o que eles fazem? Eles murmuram e dizem: Moisés, me deixa voltar para o Egito. Lá tinha cebola, lá tinha repolho. Moisés, por que você arrancou a gente de lá e trouxe aqui? Para perecer aqui? Escute, por favor, essa parte é muito importante. Moisés, você nos tirou de lá para perecer aqui no deserto. Eu não estou entendendo, Moisés. Então a Bíblia diz que Moisés sobe o monte Sinai. E é aqui que está. Eu disse até esses dias na aula de teologia, que Deus estava falando comigo. A pergunta que eu fiz é: por que o livro do Gênesis? E essa é a mensagem. Então, quando Moisés sobe no Monte Sinai, é quando ele vai escrever o livro do Gênesis. O que Deus está fazendo? Deus está falando para Moisés escrever um livro. E nesse livro, ele vai contar a criação. Ele vai contar o que houve antes de Abraão, antes de Noé, antes do dilúvio, antes de todas aquelas dificuldades. No livro, ele vai contar como é que o povo hebreu nasceu. Ele vai contar que não foram os deuses luminares que criaram todas as coisas. Muito pelo contrário. Foi o eu sou que criou os luminares. Então nesse livro, o que acontece? Esse livro vai contar e vai dar uma identidade para aquele povo. Como é que eu mudo a minha mentalidade de egípcia para viver as promessas de Deus? Quando eu entendo quem eu sou. Quando eu entendo quem me criou. Quando eu aprendo de onde eu vim, para que eu vim, com qual propósito eu vim. Se eu entender tudo isso, quando faltar maná, eu não murmuro. Quando eu entendo isso, quando faltar água, eu não peço para voltar para trás, porque eu sei quem me criou. Quando a dificuldade chegar, ou o frio, ou tiver um sol muito forte, eu não quero voltar mais para trás, porque eu entendi para que é que eu nasci. Quem está entendendo diz amém. Então a pergunta é: por que do Gênesis? Para me dar identidade. Então quando a porta de emprego fechar, eu não fico com beiço e falta do culto. Não, eu venho para o culto e digo: Deus, se o Senhor fechou uma porta, é porque o Senhor vai abrir uma outra melhor ainda na minha vida. Você vê que quando nós temos identidade, sabemos de onde viemos e por que viemos,
a murmuração diminui. Porque nós entendemos que se Deus criou tudo e me fez com as próprias mãos, Ele não vai me abandonar agora. Agora, esse livro é escrito e toda essa identidade está contida nele. Estou caminhando para concluir. Toda a identidade está contida nele. Porém, esse povo não é só ter o livro. Entende? Eles têm o livro, mas precisa meditar nele. Agora a gente consegue entender porque Josué 1, lembra Josué 1? Eles ainda estão no deserto. Em Josué 1 diz assim: Josué, medita nessa lei de dia e de noite. Por que ele está falando isso para Josué? Por causa disso. Para você, Josué, conseguir tirar a mentalidade egípcia e colocar a mentalidade correta. Se você não meditar, não vai mudar a sua forma de ver a vida. Então ele pede para Josué meditar. E o mesmo pedido que ele faz para Josué, ele faz para todo o povo. Povo, vamos fazer o seguinte: até a roupa de vocês vai ter Bíblia. Esse povo agora vai meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Para quê? Para que eles possam adquirir a nova identidade e eles possam chegar aonde Deus quer que eles cheguem, na terra prometida. Quem entendeu diz amém. Fico feliz demais. Agora, vamos caminhar para concluir? Esse povo está aqui no deserto. Do deserto, do Egito, até a entrada na terra prometida, entraram 2 de uma nação inteira. Por quê? Porque esses 2, quando a Bíblia diz que eles foram espiar a terra, mandaram lá. Vão lá espiar a terra. Mandaram 12. Chegando lá dos 12, 10 olharam para a terra e disseram: não dá. Não dá para a gente entrar lá. Por que não dá? Porque tem gigante demais nessa terra. Porque é tudo muito grande, é tudo muito difícil. Vai trazendo para cá que você já vai entendendo o que eu estou pregando. Quando eles estão espiando a terra, olhando como é para entrar na terra prometida, eles começam a observar os obstáculos para se entrar na terra. Quais são os obstáculos para se entrar na terra? Tem gigantes lá. Eles são fortes demais. Como é que eu vou vencer esses gigantes aí? Como é que eu vou superar esses caras que têm umas armaduras gigantes? Como é que eu vou vencer tudo isso? Aí eu trago para cá, 2022. Há uma promessa de uma terra prometida para eles. Mas tem alguns que vêm para o culto e diz: não dá. Como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou deixar essas coisinhas aqui? Elas são tão gigantes para mim. Como é que eu deixo tudo isso por essa terra prometida? É muito difícil vencer esses gigantes na minha vida. Então não dá. Então dos 12, 10 olham para as dificuldades que tem para conquistar a terra prometida e diz: para mim não dá. Mas 2 olham para elas e pensam: o Deus que está com a gente, Ele abriu um mar só para a gente passar. O Deus que está com a gente, eu entendi, porque eu li o livro que Deus mandou para nós. Ele criou todas as coisas com uma palavra. O Deus que está com a gente, Ele me fez com as próprias mãos. O Deus que está conosco, Ele mandou um dilúvio, porque não gostou de como as coisas estavam. Esse Deus, Ele disse que não iria se apartar de nós nunca mais. Então o que eu estou pregando aqui? Eu estou pregando que os gigantes sempre existirão.
Mas se eu não inculcar as verdades do livro na mente, eu não vou vencer nunca. O que nós temos como Bíblia Sagrada hoje, Antigo e Novo Testamento, eles tinham apenas o livro do Gênesis. O livro do Gênesis é o evangelho daquele povo. O livro do Gênesis é o Novo Testamento do povo hebreu, com as mesmas qualidades, mostrando por que é que eu nasci, mostrando de onde eu vim, mostrando quem criou todas as coisas, mostrando que antes eu via a natureza como um Deus, mas agora eu vejo que o livro diz que Ele me mandou dominar as coisas e não as coisas me dominar. Esse livro liberta demais. Esse livro é totalmente contrário ao que é pregado para mim no Egito. Porque no Egito, já foi dito isso demais aqui, no Egito é dito que o sol é um Deus, e Deus criou ele com uma palavra. No Egito é dito que a água é um Deus, e quando eu quero água, eu me prostro diante dela e adoro. Mas a Bíblia está dizendo que a água criou também. Agora, o porquê que Deus não aproveita essa devoção do povo para Ele? Vou explicar e prometo que encerro. Cultuar, eles até se machucavam. Esse povo, para cultuar esses deuses, não nesse contexto, é em outro. Entenda, por favor, o que eu estou querendo dizer. Eles até ofereciam os seus filhos para esses deuses. Matavam de fato os seus filhos para poder corresponder à adoração que era necessária para aqueles deuses. Eles entregavam filhos, eles se machucavam, eles entregavam ofertas, eles se prostravam, eles adoravam. Por que que Deus traz uma nova forma de adoração e não mantém a forma que eles já sabem? Pelo que já foi dito pela nossa irmã Stephanie aqui hoje. Por isso que eu nem precisava pregar. A nossa irmã Stephanie disse aqui que a forma de nós cultuarmos é vir aqui cultuar, querendo a presença de Deus e não as coisas que Ele pode me dar. Na mentalidade egípcia, eu cultuava o Deus da colheita quando eu queria colher. Na cultura egípcia, eu cultuava o Deus Sol quando eu queria que ele abençoasse a minha semente. Na mentalidade egípcia, eu cultuava o Deus da chuva quando eu queria que chovesse. Ou seja, eu não estou cultuando o Deus da chuva, eu quero a chuva e não o Deus da chuva. Aí Moisés escreve o Gênesis. No Gênesis, nós vemos um povo que andava com Deus. A Bíblia diz assim que tinha um homem que andava com Deus ao ponto de Deus tirá-lo daqui. No livro do Gênesis, a Bíblia diz que tem um cara que ele fica construindo um barco por 120 anos. E Deus falou com esse cara uma vez. A Bíblia diz no livro do Gênesis que teve um cara que saiu andando errante, sem nem saber para onde ia, porque ouviu Deus falar com ele uma vez. Então eles não estão cultuando o Deus da chuva, eles estão cultuando um Deus que responde. Por isso, a forma de cultuar é diferente. Por isso Deus traz uma nova forma de cultuar para o povo. Se mantém da mesma forma, eles não iriam adorar Deus por quem Deus é. Eles iam adorar Deus pelo maná que vinha. A mentalidade mudou. A forma de cultuar mudou. Deus chega e diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 8. Agora, vocês sabem por que eu tirei vocês do Egito. Estou resumindo em minhas palavras. Agora vocês sabem por que eu tirei vocês do Egito. Sabe qual é o propósito? O propósito era que vocês fossem modelo de nação para todos os povos da terra. Terminei de pregar. Quem entendeu diz amém. O que eu preguei? O porquê do Gênesis. O que eu preguei? Eu não preguei para te emocionar ou te fazer pular dando glória.
Eu preguei para que nós possamos entender que o que é pregado lá fora é totalmente o contrário do que é pregado aqui. Se eu não meditar no que está aqui, o que é pregado lá fora vai consumir a minha mente e vai me fazer vir para o culto, não para cultuar o Deus do culto, mas para cultuar o que esse Deus faz por mim. Você vê que o mentalidade do egípcio não mudou em nada. A mentalidade mundana continua a mesma coisa. E se você não vigiar, você prega a mesma coisa que é pregado lá. Se você não vigiar, você incentiva os irmãos a virem para o culto exatamente pelos mesmos motivos do Deus da chuva. Vem para cá, que eu faço chover na sua vida. Vem para cá, que eu faço você colher cada vez mais. Vem para cá, que eu abro a porta que você quiser na sua vida. Vem para cá que eu arranjo um marido para você amanhã. Vem para cá que esse solteirismo vai sair. Vem para cá que eu vou abençoar você demais. E Deus tem tudo isso para nós, desde que Ele seja amado mais do que todas as coisas sobre a nossa vida. Se coloca de pé, por favor. Diga para quem está do seu lado aí, nova mentalidade. Diga para quem está do seu lado, você tem uma identidade. Oh, glória a Deus. Agora, irmãos, diante de Deus, escute por favor o que eu vou dizer. Eu vou ser bem sincero que não é para todo mundo que eu vou dizer agora, é para todos. Desculpa, é para alguns. Quando Moisés está escrevendo Gênesis, ele começa a entender por que algumas coisas aconteceram na vida dele. Moisés começa a entender por que ele foi privado de estar perto da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Moisés começa a entender por que ele teve que ficar dentro de um cestinho e ficar morando dentro do palácio e não na casa da família dele, que ele tanto gostaria. Quando Moisés está escrevendo Gênesis, ele começa a entender o porquê que ele teve tantos desconfortos na sua vida. Porque se Moisés não estivesse dentro do palácio, ele nunca aprenderia na melhor faculdade que tinha no momento. Para quê? Para ele ser o próximo faraó? Para ele escrever um livro que mudaria a mentalidade de uma nação. Eu estou falando que não é para todo mundo, porque tem gente que passa por isso. Você passa por momentos na sua vida que você não entende. Não está no esboço que eu escrevi, não tem nada, tá bom? Recebe se for para você. Você passa por alguns momentos em que você não entende e diz: Deus, por quê? Você diz: Deus, não faz sentido. Você diz: Deus, não tem para que eu sofrer dessa forma. Moisés tinha os mesmos questionamentos, mas quando chegou lá na frente, Moisés conseguiu entender que ele não aprendeu a ler e a escrever à toa. Moisés entendeu que ele não participou da melhor faculdade do momento no mundo à toa. Ele usou o que ele aprendeu no palácio, que ele adquiriu no palácio, para mudar a mentalidade de uma nação. Portanto, se você está passando por algumas dificuldades, extraia as qualidades que existem ali, porque tem vidas que serão alcançadas através disso. Irmão, estou falando tão devagarzinho que é para não ter como perder mesmo. Ou você acha que é só você que tem questionamentos? Ou você acha que é só você que fica perguntando por que Deus? Ou você acha que é só você que fica: Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Principalmente aqueles
que tem que pregar uma nova mentalidade, é os que mais ficam sem entender porquê de algumas coisas. Mas Deus está forjando o caráter a partir disso. Deus está mudando a mentalidade de Moisés antes de mudar a mentalidade de quem ele vai falar. Por isso não para não, querido. Por favor. Não abandona tudo não. Porque tem uma nação esperando para ouvir o que você tem a dizer. Você está ouvindo o que eu estou pregando aqui hoje? Então feche seus olhos, por favor. Eu preciso encerrar. Feche teus olhos, não deixa nada distrair você, por favor. Feche os teus olhos. Feche teus olhos e escuta um pouquinho. Tem até alguns que viram e falam assim para Moisés: feche teus olhos, fecha. Por que você está reclamando? Você está no palácio, cara. Por que você está reclamando? Você saiu do meio do sofrimento, você está morando num palácio. Você está na maior potência mundial hoje, Moisés. Não reclama não. Mas Moisés também tem saudade do pai, da mãe, dos irmãos. Moisés também queria ter crescido correndo com os amigos. Moisés também queria estar, que seja num sofá furado, mas com a mãe sentada do lado. Moisés queria, mas o chamado, é o chamado, irmão. O chamado, ele precisa de algumas coisas. E ainda chega no final. Tá, vamos entrar então na terra prometida. Deus diz: não, você não vai entrar não. Você não vai entrar. Mas esse mesmo cara que renunciou tanto lá atrás, feche seus olhos, por favor. Esse mesmo cara que renunciou tanto lá atrás, é o mesmo cara que quando Deus diz assim: ó, eu não vou mais andar com você, eu vou mandar um anjo dele, eu não dou um passo se a tua presença não estiver comigo. Eu não estou renunciando tudo aquilo à toa, eu estou renunciando para ter a tua presença na minha vida. Então não para não, irmão. Não para não, porque agora não faz sentido, mas vai fazer lá na frente. Agora você não entende, mas lá na frente, quando você vê Josué e Caleb entrando com a sua família na terra prometida, você vai dizer: valeu a pena eu passar tudo o que eu passei.